Jesus, antes de se assentar, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Glória a Jesus. Winston. Thank you. Maravilha. Aí dá para me ver. Glória a Deus. Saúde os amados com a paz do Senhor. Amém? Bênção estar de volta. Sempre é bom voltarmos a casa, né? E principalmente quando saímos para fazer missão, irmos ao campo missionário, nós vamos preparar, né, um vídeo direitinho para mostrar para os irmãos o trabalho ali no Chile que o pastor Leandro está fazendo. Trabalho bonito em um lugar difícil, né? Tem gente que quando passa por dificuldade fala que está passando por um deserto, né? Pastor, ora, estou passando por um deserto. E às vezes não tem ideia do que está falando, né? E o pastor Leandro, ele não está passando pelo deserto, ele vive no deserto. Ele mora no deserto, literalmente. Irmão, o negócio não é brincadeira. Obrigado, querido. Não existe vida nenhuma, nada, zero. Você não vê um animal, a não ser cachorro de rua. E cachorro de rua, irmão, é o que mais tem. Nós saindo da igreja, até chegarmos à casa do pastor, deve ser mais ou menos uns 10 minutos de carro. E nós contamos 60 cachorros em 10 minutos de carro. Tá? O povo lá cria cachorro na rua. Então, é muito cachorro de rua, irmão, mas é muito mesmo. E por ser, né, só poeira, só deserto e cachorro bastante na rua, aí da onde que vem as amiguinhas, né? E é muita amiguinha na área lá, né? Mas graças a Deus, eu até estava falando com o Mário e com o Bambu, né? É algo assim, sobrenatural. Porque nós fomos no Amazonas e lá tem inseto que não acaba mais, é muito mosquito. E nós estivemos ali e nenhum dos três, nenhum de nós foi mordido de mosquito. Nenhum recebeu nenhuma mordida, nada, zero. Fomos na Amazônia, nenhum mosquito mordeu. E nós fomos lá e nenhuma pulga, entendeu? Se atreveu a morder em nenhum de nós. Aleluia! Glória a Deus, né? E é até engraçado que o pastor Leandro do nosso lado, dentro do carro, ele, rapaz, me pegou aqui de novo. E aí você via aquele negocinho vermelho, eu falei, rapaz, você tem que orar mais, viu? Aleluia! Mas foi uma experiência tremenda. Ore por ele, ore pela igreja ali. Uma igreja linda, os irmãos cheios de Deus, com muito amor no coração, fazendo uma obra maravilhosa, né? Muitas crianças agora, principalmente agora esse final de semana, no dia 9 e 10, ele vai estar fazendo um trabalho que ele faz não é uma praça, né? É uma quadra que a prefeitura construiu na frente da igreja, e serão mais de 1.000 crianças que ele vai estar dando ali, né? Fazendo um trabalho especial de Natal para as crianças, e com isso muitos pais vêm, né? E algo assim muito lindo que ele faz ali com muito esforço, né? E com a ajuda de pessoas como vocês, que têm ajudado. E então nós tivemos ali em 2 favelas, né? Lá eles chamam de Toma. O nome do lugar lá é Toma, né? No Brasil é comunidade, né? Comunidade. Lá é a Toma, que eles chamam, né? Porque literalmente eles vão lá e tomam o lugar, né? E aí chama Toma. E aí eles constroem um barraco colado um no outro, e o pessoal mora ali no meio do deserto, irmão. É uma loucura, não dá nem para você imaginar. E ele está indo lá fazer o trabalho, e nós tivemos em 2, fazer um trabalho com as crianças, e foi algo lindo, lindo, lindo. Nós vamos preparar o vídeo e mostrar para os irmãos depois, e com certeza os irmãos serão edificados, né? E é claro, cada viagem missionária dessa que a gente volta, eu dou mais graças a Deus. Aleluia. Por estar onde eu estou e onde Deus tem nos colocado. Amém, irmãos? Vira para o seu vizinho e fala com ele assim, seja mais grato a Deus.
Temos que ser gratos ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. E eu quero iniciar nesta noite uma série de estudos a respeito da liderança de Jesus Cristo. Amém? Jesus, um líder sem igual. Quantos creem nisso? Amém? Jesus Cristo, ele foi um líder como nenhum outro. Até o mundo secular, até aqueles que não creem em Deus, são obrigados a admitir que um homem chamado Jesus da Galileia existiu e foi um líder como nenhum outro na face da terra, né? Independente se foi a respeito do cristianismo, a respeito de Deus ou não. Ele foi um excelente líder. E eu gostaria de ver um pouco com os irmãos, estudar um pouco com os irmãos essa questão e entender o que ele nos ensinou e o que nós devemos aprender e também ensinar. Amém? Então eu quero aqui pegar esse texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, como base para o nosso estudo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Você achou de glória a Deus? Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez queremos te rogar a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. Vem, Senhor amado, nos ensinar. Vem falar conosco. Queremos aprender a tua palavra. Dá-nos, ó Deus amado, revelação para que possamos viver dentro daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas no dia de hoje. Nós te pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus amados. Querido, Jesus, com certeza, foi um líder como nenhum outro líder que o mundo já viu. Preste atenção. Independente se Jesus, vamos dizer assim, o alvo dele era, né, espalhar a palavra de Deus e realmente mostrar o caminho do céu, ele foi um líder excepcional, porque ele, com apenas mais ou menos 3 anos, né, porque nós não contamos com o tempo em que ele não estava, vamos dizer assim, oficialmente ativo no seu ministério, né? Então nós contamos realmente a partir do momento que ele iniciou o seu ministério, até o momento em que ele foi aos céus, cerca de 3 anos. Então, todo o seu trabalho de liderança foi apenas cerca de 3 anos. Ou seja, menos que um mandato presidencial na maioria dos países do mundo, né? Ou aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, presidente, um mandato 4 anos. E a maioria dos presidentes vão falar para você que com 4 anos não dá para fazer nada. Tanto é que todos os presidentes que se elegem, a ordem do dia é, primeira coisa em pauta, quando ele se elege e entra, ele já começa a trabalhar na sua reinauguração, ou seja, começa a trabalhar em ser reeleito, certo? Então, tudo que ele faz já é pensando em conseguir se reeleger, porque aí ele terá 8 anos, e com 8 anos, ele já tem mais tempo para deixar um legado ou conseguir realizar alguns projetos. Jesus só teve 3. E se você olhar, a maioria de líderes, tanto políticos como em qualquer outra área da vida, né, secular, vamos dizer, de uma companhia, de uma firma, ou qualquer outra coisa, ele se cerca de pessoas para o ajudar a fazer o trabalho, né?
todo mundo, ninguém faz nada sozinho. Então, por exemplo, você vê um presidente, ele tem um gabinete enorme, secretários, ministros, pessoas que ele aponta para cada departamento, para eles juntos trabalharem com ele dentro daquela visão que ele tem para realizar o que ele quer. Jesus também fez a mesma coisa. Jesus pegou 12. Então, Jesus pegou 12 homens. Se você for olhar, qualquer um que está em qualquer tipo de trabalho, um CEO de uma companhia, ou de uma indústria, ou o que seja, ele vai procurar as pessoas mais qualificadas possíveis para estarem com ele, para realizar aquilo que ele quer. Ele não tem tempo para pegar ninguém do zero, né, e moldar essa pessoa para realizar o que ele quer. Mesmo porque, vamos dizer, um presidente tem 4 anos e um CEO de uma companhia, ele tem que dar resultado rápido, senão ele é mandado embora e já quer o próximo. Jesus pega 12 e 12, aos nossos olhos, os mais desqualificados possíveis. Gente de todo tipo, de todas as maneiras, completamente desqualificado, se nós formos olhar aos nossos olhos. Apenas com 3 anos, ele cria, certo? Este movimento, vamos dizer assim, que tomou conta do mundo. E mais de 2000 anos depois, este movimento, né, vamos chamar assim, continuou, nunca acabou, e num mundo hoje que existe cerca de 7 bilhões de pessoas, no mínimo 2,2 bilhões aderem a este movimento que este líder iniciou com apenas 3 anos e com 12 pessoas que, vamos dizer assim, completamente sem nenhuma qualificação para fazer essa grande obra. Ou seja, quase 1/3 da população do mundo faz parte deste movimento, ou se dizem ser cristãos. Então, nenhum outro líder conseguiu fazer isso. Nenhum outro líder realizou isso. Se você pegar qualquer outro líder, você vai ver que eles gastaram muito mais tempo, eles tiveram muito mais pessoas, e as coisas não duraram tanto tempo. E muito pelo contrário, o cristianismo só continua crescendo. Você pode dar glória a Deus? Mas aí, quando nós olhamos para Jesus e falamos que ele é um líder sem igual, nós temos que começar a definir o que é liderança. E os grandes estudiosos, né, definiram liderança da seguinte forma: que liderança é exercer influência. Que liderar é exercer influência, ou seja, é influenciar pessoas. Partindo desse princípio, todos nós somos líderes. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Dá uma cutucada no seu vizinho e fala assim: você é líder também. Por que todos nós somos líderes? Porque todos nós exercemos influência sobre alguém, sobre um meio, certo? Então, todos nós somos líderes, porque todos nós exercemos influência sobre pessoas. Agora, a questão é, que tipo de influência que nós estamos causando? Por exemplo, o Hitler foi um grande líder. Em termos de liderança, ele foi um excelente líder. Não interessa qual a influência que ele exerceu. Preste atenção no que eu estou falando. Certo? Ele foi um grande líder. Por quê? Porque ele conseguiu chegar ao poder
ele unificou o povo e começou a conquistar o mundo, meu irmão. Entendeu? Agora, nós temos que ver que essa influência que ele exercia não era uma influência muito sadia. Amém? Ele não foi, uma pessoa tão maravilhosa. Mas em questão de liderança, ele exerceu uma liderança, ele tinha uma influência. Então nós temos que entender que todos nós somos líderes, todos nós influenciamos, então temos que entender qual o tipo de influência que nós estamos causando nas pessoas. Quando nós começamos a olhar para a Bíblia, nós entendemos então que influenciar pessoas quer dizer, nós vamos inspirar pessoas. E a palavra inspirar, do grego, quer dizer sopro de Deus. Literalmente. A palavra inspirar quer dizer sopro de Deus. Então, quando nós olhamos, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que toda escritura ela é inspirada por Deus. Essa palavra que ele usa ali quer dizer sopro de Deus, ou seja, é o que Deus veio e fez acontecer, certo? É o que vem de Deus. Então, nós temos que influenciar ou inspirar pessoas. Do dicionário nosso, certo? Diz que inspirar é fazer nascer no coração ou no espírito de alguém um sentimento ou um pensamento ou um desígnio. E nós podemos inspirar vários tipos de sentimentos ou de pensamentos nas pessoas. Nós podemos inspirar amor ou podemos inspirar ódio. Então preste atenção. Jesus foi um dos maiores líderes que existiu. E a questão dele era de influenciar as pessoas e de inspirar as pessoas, fazendo nascer, brotar no coração, na mente das pessoas, no espírito das pessoas, sentimentos, desejos, pensamentos. E aí entra essa questão que nós estamos estudando, porque foi o próprio Jesus, quando ensinava no Sermão do Monte, que ele vira para os seus discípulos e diz para eles, olha, vocês são o sal da terra. Jesus está dizendo isso. O que ele quer dizer com isso? Literalmente ele está dizendo para nós, olha, eu sou líder, estou ensinando vocês e vocês também são líderes. Da mesma maneira que eu estou influenciando, vocês também têm que influenciar. Sal é algo que influencia, que muda, que transforma, certo? E quando você começa a falar de sal, à luz da Bíblia, você tem que entender o que isso significava para eles. Que hoje, você falar de sal para nós, a não ser que você more numa região como a nossa, o sal só tem, na verdade, uma utilidade para a maioria do mundo. Qual é? Fazer comida, não é? A maioria do mundo só usa o sal para fazer comida. A não ser alguém que mora na região como nossa, que aqui também se usa sal para... Está chegando aí, ó. Para derreter neve. Os caminhãozão passa, raspa a neve e vem o outro jogando sal e areia atrás para derreter a neve. Agora, fora, na nossa época, pessoas que moram em regiões como nossa, quando se fala de sal, a mentalidade deles, a questão disso é muito pequena. Não consegue entender. Jesus fala, vocês são o sal da terra. Eles só pensam em uma coisa. Mas quando você entende que nessa época do ano não existia geladeira, não existia eletricidade, não existia centenas e milhares de coisas que existem hoje. Então o sal naquela época, ele era usado sim para... como os pais, como tempero para comida, mas também era usado como algo para preservar alimento, certo? Para conservar alimentos. Então, por exemplo, quantos aqui já comeram bacalhau algum dia na vida? Amém? Alguém nunca comeu bacalhau aqui? Deixa eu ver.
Todo mundo já comeu, né? Se você já comprou o bacalhau, você vai descobrir que o bacalhau, ele quase não tem sal nele. Certo? Por exemplo, se você olhar, né, muitos lugares que vendem bacalhau, não fica nem na geladeira. Certo? Porque não tem necessidade de ficar na geladeira. Porque o sal conserva. Eles pegam o peixe e metem sal no bichinho, meu filho. E o sal preserva. Naquela época, eles matavam um animal e aquele negócio não é igual hoje, né? Que corta e limpa e coloca na geladeira, não é isso? E aí, quer dizer, vários dias, o negócio não apodrece. Naquela época não, irmão. Naquela época eles matavam, limpavam e carne seca mesmo, né? Tem gente aqui que não gosta desse negócio não, né? O pessoal lá daquela região, lá do... uma carninha seca. O sal servia para preservar alimento. O sal servia para feridas, certo? Para limpar ferida. Você já teve algum corte, né? E depois assim você suou, o suor bate em cima, arde. Por que arde? Porque seu suor tem sal. Né? E eles usavam também para feridas. Então, várias coisas, o sal naquela época era usado. Era usado para temperar, era usado para preservar, certo? E aí Jesus diz, olha, vocês são o sal da terra. Ou seja, a sua influência, a sua liderança, a sua inspiração vai fazer com que esta geração seja preservada. Seja preservada de quê? O que o sal preservava a carne? Preservava para a carne não apodrecer, para não virar lixo, certo? Para não dar bicho. Agora, Jesus está dizendo, olha, o que vai preservar essa geração de não ir para o inferno, de não se corromper com o pecado, de não perder o caminho do céu, certo? E o contato com Deus, são vocês. Somos nós. Em vez de nós ficarmos apontando para o mundo e falar o que está errado, nós devíamos começar a trabalhar para nós realmente nos tornarmos sal da terra. Como? Influenciando. Influenciando como? De maneira positiva. Por quê? Porque eles dizem assim, olha o texto. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus deixa claro que a questão de nós, como sal da terra, é a questão da nossa influência, da nossa liderança, de nós causarmos inspiração no mundo. Através de quê? Através da nossa conversa, através daquilo que nós falamos. Não, através das nossas boas obras. Não é nem através de obras, é através de boas obras. E não são boas obras escondidas, não. Porque tem gente que pega versículo distorcido e fica assim, ó. Não, porque a Bíblia diz que a mão direita da esquerda não deve saber. E nhenhenhé, e pereré. Conversa furada para não fazer nada. E depois falar que faz, mas ninguém sabe porque a Bíblia diz. Conversa. Conversa. Porque aqui Jesus está dizendo o seguinte, que o mundo, os homens, têm que ver. O mundo tem que ver, irmão, a tua boa obra. Para eles ficarem inspirados pela sua atitude, para que a sua atitude
inspire e você sofra e você exerça influência sobre eles e cause eles a vontade de fazerem o que você está fazendo. Por quê? Porque eles vão ver e vão dar glória a Deus. A grande questão de nós exercermos influência no mundo é isso. Imagine que o mundo lá fora, mesmo aqueles que não querem saber nada de Deus, por causa da nossa postura, das nossas boas obras, da nossa atitude de um cristão autêntico, certo? Vai causar tanto impacto a eles, que eles vão olhar o que nós estamos fazendo e vão dar glória a Deus. Pensa nisso. Porque, igual eu falei, todos nós somos líderes. Todos nós estamos exercendo influência. De uma maneira ou de outra, você está exercendo influência. Agora, se é boa ou se é ruim, aí você vai saber. Todos nós temos obras. Por exemplo, o nome do Senhor, certo, tem sido blasfemado aí fora, até dizer chega, por causa de muitos líderes que têm exercido influência, mas a influência é negativa. E o pessoal, em vez de dar glória a Deus, blasfema. Certo? Por quê? Por causa de obras e atitudes de pessoas. Quando Jesus vira para mim e para vocês assim, olha, vocês devem de ser o sal da terra, ou seja, nossas obras têm que causar a preservação desta geração. Eles têm que ser preservados por Deus por causa da nossa influência. Diga glória a Deus. Por exemplo, aonde que uma luz faz mais efeito? No lugar aonde já é claro ou em um lugar de escuridão? Escuridão. E independente da força dessa lâmpada, certo? Aonde que essa lâmpada vai fazer mais diferença? Em uma escuridão mais ou menos ou em uma escuridão terrível? Numa escuridão terrível. Quanto mais negro for, mais diferença esta luz faz, por menor que ela seja. Aí o pessoal vai falar assim, nossa, mas é muito difícil na nossa geração, é muito difícil, não sei o que lá, não, está muito difícil, a geração muito perdida, muito perversa. Irmão, isso não faz sentido. Porque se você é luz, quanto mais treva tem, mais você brilha. Agora a questão é que se a luz que está em você for treva, quão grandes serão as trevas de Senhor Jesus. Essa é a grande questão, é que nós não queremos brilhar, como Jesus está dizendo aqui. Tem sim, muito cristão querendo brilhar, mas brilhar como estrelas do mundo, né? Brilhar nos palcos do mundo, entendeu? Brilhar nos shows do mundo, ser aplaudido pelo mundo, receber bastante convite, muito dinheiro. Mas o que Jesus está dizendo aqui para brilhar não é isso. Não é brilhar como estrelinha, entendeu? De artista, não. É brilhar com atos de justiça, com boas obras. Por exemplo, tem pessoas que estão brilhando com boas obras. Eu fiquei de boca aberta. Fizeram uma reportagem de um jogador de futebol, lá de Portugal. Como é o nome do cara? Acho que é esse aí mesmo, Luciano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Rapaz, o camarada, ele doa dinheiro igual água. Parece que até aquele time lá no Brasil, lá que o avião caiu, ele mandou lá não sei quantos milhões lá. 3 milhões de dólares, certo? E aí a mídia bate palma pro cara. Porque qual é os bilionários que estão fazendo isso para ajudar alguém? Entendeu? Ninguém. E o que ele tinha a ver com isso? Camarada é um português, mora na Europa, ganha dinheiro igual a água,
tem nada a ver com um timezinho de Chapecó, que a maioria dos brasileiros nem sabia onde que era Chapecó. Antes disso acontecer, se fosse perguntar para brasileiro aonde que é Chapecó, eles não sabem. Mas o camarada, certo, sentiu no coração o desejo de fazer algo pelo próximo. Isso é liderança. Isso é boa obra, certo? São coisas que nós, como cristãos, precisamos entender. Então, o que acontece? Se inspirar é o sopro de Deus, e liderar é exercer influência, então, na verdade, partindo desse princípio, o que nós temos que fazer, então, é dividir, ou repartir, ou doar, daquilo que nós recebemos, da parte de Deus. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor. Se o sopro de Deus é o Espírito de Deus, porque a palavra para espírito, certo? É pneuma no grego e ruach em aramaico, que as duas palavras querem dizer fôlego de Deus, seu Espírito. Se nós somos inspirados pelo Espírito Santo e recebemos o Espírito de Deus, o que nós temos que fazer é isso, é deixar que o Espírito de Deus venha fluir através de nós para impactarmos essa geração. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Repartir esse Espírito que está em nós. Números capítulo 11, Moisés, ele está liderando o povo de Deus. Ele está tirando o povo que está preso, né, o povo que está escravo no Egito, e está liderando ele, levando eles para a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Ele está fazendo isso para mais de 1 milhão de pessoas, 1.060.000 pessoas, mais ou menos, muita gente, né? Vamos arredondar, falar que é 1 milhão, é mais do que isso, mas vai lá. Um homem só fazendo isso, muita gente. Chega um momento que está cansado, porque o povo, né, quando as coisas vão bem, bate palma, Moisés é o melhor homem do mundo. Quando as coisas não vão do jeito que eles estão querendo, vão pegar a pedra e matar esse desgraçado, né? E ele começou a ficar cansado com isso. E aí, Deus deu uma direção para ele e falou, olha, escolhe aí 70 homens, vai lá e escolhe os 70 que você quer, entendeu? Traz aqui que nós vamos trabalhar com eles. Ele vai lá, escolhe 70 homens, traz, e a Bíblia diz que Deus tirou do espírito que estava em Moisés e colocou sobre os 70. Preste atenção, nós que somos pentecostais, nós temos mania, né, de às vezes levar o negócio só para um lado, entendeu? Porque ali diz que eles profetizaram naquele dia e nunca mais profetizaram. Então acha que é só reteté, né? Mas a grande realidade é o seguinte, o espírito do negócio é que faz a diferença. Você estar debaixo de uma liderança e trabalhar junto, você tem que ter o mesmo espírito, você tem que ter a mesma visão, você tem que estar, sabe, compactuando com o líder. Você tem que entender que ele manda e você obedece. A grande questão de Moisés aí foi isso. Deus tirou do espírito que estava sobre ele, dividiu para os camaradas entender e trabalhar. Porque senão, em vez de ter Moisés, 70 pessoas ajudando, ia ter 71 Moisés. E aí, em vez de todo mundo trabalhar junto para levar o povo para a terra prometida, aí daqui a pouco ia ter 71 tribos de Israel, cada um indo para um lado, querendo fazer um trem diferente. Ou seja, a influência de Deus sobre a vida dele, a graça de Deus que ele recebeu, a direção de Deus que ele recebeu, né, a visão de Deus que ele recebeu, foi a mesma que Deus pegou e deu para os outros para ajudarem ele a caminhar. A grande questão é isso, irmão. Você só pode dar aquilo que você tem. Dá uma glória a Deus aí. Às vezes, muita gente está querendo exercer uma influência
que eles mesmos não têm. Fazer coisas que eles mesmos não podem. E a grande questão, a grande diferença de Jesus como líder é que tudo que ele pediu os outros para fazer, ele já tinha feito antes. Jesus nunca pediu ninguém nada que ele não tivesse feito. Até para morrer. Você fala assim, olha, morre por mim. A pessoa não podia falar nada. Porque ele falou assim, eu já morri por você. Dá alguma coisa, ele já deu. Faz isso, ele já fez. Ele foi um líder sem igual. De tal maneira que as pessoas falam assim, rapaz, ele é diferente. Ele não fala como todo mundo. Ele fala com autoridade. Da onde que a autoridade de Jesus vinha? Vinha de ele fazer as coisas. Ele não era daquele ditador que só mandava os outros fazer as coisas, não. Ele mesmo pegava e fazia. Diga glória a Deus. Então, nós devemos inspirar as pessoas. E nós devemos viver de um modo a dar glória para Deus, certo? Para que o mundo possa ver as nossas boas obras. Agora, o que nós devemos inspirar as pessoas a fazer o quê? A ser o quê? Vamos aprender com Jesus, certo? Uma das coisas que nós devemos inspirar as pessoas a serem é ser generosa. Repita comigo, generosidade. E eu acho interessante nós falarmos isso nessa época, porque é a época em que as pessoas exercem generosidade. É ou não é? É a época que, né, do 13º lá no Brasil, né? É a época daqui dos bônus de Natal. É ou não é? A turma aí, né? Tem uma turma aqui que tem uma área de trabalho, né? Que as irmãs trabalham aqui, que chega nessa época aqui é só alegria, né? Porque chega lá, em vez de ter só um check-in, tem 2. Aleluia! É ou não é? É a época que as pessoas recebem bônus, dão presente. É ou não é? Mas, infelizmente, isso se tornou apenas um ritual, que é feito em dezembro. E depois se esquece que existem mais 11 meses no ano. Que nós devemos continuar sendo generosos. Jesus, como líder, ele influenciou as pessoas a serem generosas. E Jesus, ele era uma pessoa generosa. E ser generoso não quer dizer só de dinheiro. Ser generoso quer dizer de tudo, certo? Você pode ser generoso com o seu tempo. Você pode ser generoso com o seu talento. Você pode ser generoso com as coisas que você tem, certo? E a questão de generosidade é algo que realmente são boas obras que você pode fazer e isso vai trazer glória para Deus. Quantos creem nisso? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Eu tenho que correr aqui, meu tempo já se esgota, mas eu quero deixar pelo menos 4 textos bíblicos com você. Provérbios 11, versículos 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Quem achou, diga amém. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Bíblia, amém? Bíblia. Aquele que dá e lhe se acrescenta mais. Ou seja, você começa a ser generoso e a abençoar, Deus vai te abençoando ainda mais. E outros que retêm mais do que lhe é devido e acaba ficando sem nada. O cara acha que se eu dar, eu vou ficar sem. Mas no reino de Deus é diferente. Quanto mais você dá, mais você é abençoado. Amém? Ainda em Provérbios, capítulo 21, versículo de número 13.
O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará, e não será ouvido. Muitas pessoas perguntam assim, poxa, Deus é tão bondoso, tão maravilhoso e tal, por que ele consente que existe pobre na face da terra? Né? Por vários motivos, mas um deles é para provar as outras pessoas. Porque se todo mundo fizesse o que a Bíblia diz, não haveria pobre passando necessidade nem fome na face da terra. Não existiria ninguém passando fome. Certo? Então, eles estão aí. E Jesus disse uma vez para Judas, né? Que ele era tesoureiro, né? Ele metia a mão no dinheiro. E aí, quando a mulher foi e fez aquela oferta aos pés do Senhor, derramando aquele unguento caríssimo, ele logo olhou aquele negócio, fez a matemática e falou, rapaz, era dinheiro demais, dava para me meter a mão aí nesse negócio. E aí ele falou com Jesus, que desperdício, podíamos usar para dar para os pobres, conversa furada dele. Aí Jesus disse o quê? Os pobres, vós sempre terão junto com vocês. Eu não vou estar sempre aqui, não. Então, fica tranquilo que se você quer ajudar pobre, você vai ter tempo suficiente para fazer isso. Mas a conversa dele não era nada disso, ele queria era o dinheiro mesmo. Então, irmão, ser generoso com o pobre. E por incrível que pareça, entendeu? Pobre não precisa de comida só em dezembro, não, viu? Amém? Porque em dezembro o pessoal quer ajudar o pobre, fazer coisa para pobre e tal, né? Entendeu? Como se só o mês de dezembro o cara fica pobre. Não. Se ele está pobre em dezembro, provavelmente em janeiro também vai precisar de alguma coisa, até que a coisa mude para a vida dele. E ser generoso não é simplesmente algo que fazemos em dezembro, mas algo que nós devemos fazer todos os meses do ano. Lucas, capítulo número 6. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 38. Versículo de número 38. Amém? Lucas 6, 38. Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quando a turma lê esse versículo, fica animado, rapaz, porque logo pensa em receber. A maioria não lê esse versículo pensando em dar. Lê esse versículo e o que mais chama a atenção é receber. E aí vai receber o quê? Boa medida. Oh, aleluia. O que mais? Recalcada. Oh, glória. O que mais? Sacudida. Oh, bênção. E transbordante. Oh, Jesus é bom. Aleluia. Eu quero. Recebo. Aleluia. Hã? Você vê que, rapaz, para com cuidado e lê o versículo. Porque o versículo começa dizendo o seguinte: dai. O versículo diz, dai. É para você dar, não é para você receber. O negócio começa não recebendo. O negócio começa... Todos os versículos que nós lemos aqui começam assim. Existe, sim, uma promessa de Deus inserida nisso, né? Dizendo que quem dá ao pobre empresta a Deus. A alma que regar será regada. Mas a gente, parece que a nossa mente, o nosso ouvido é meio deturpado. Só escuta a parte que a gente ganha. Mas o que nós temos que fazer para ganhar, a gente esquece. Não ouve, né? O negócio de dar, parece que fala dar. Já viu o telefone que dá, corta a ligação? Dá, corta a ligação. E vós recebereis boa medida. Aí a ligação fica uma bênção. Você escuta clarinho. Não é? Oh, maravilha, eu vou receber. Mas começa dando. Dai e vos será dado. Essa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é para quem deu. Se você não deu,
você não tem direito nenhum de receber boa medida, conversa nenhuma. Que a grande questão é no dar. E Jesus disse que é melhor dar do que receber. Porque ele aqui no final ele diz, olha, porque com a mesma medida que você medir, você também será medido. Essa linguagem aqui é uma linguagem assim de agricultura, de semente, certo? Boa medida. Olha só, preste atenção. Quem está falando aqui? Boa medida. Recalcada, sacudida e transbordante. Certo? É um saco de semente, entendeu? Que é colocado, por exemplo, você já colocou açúcar, feijão, o farinha, ou que seja, dentro de um containerzinho, né? Aí o que acontece? Quando chega em cima assim, ó, ainda temos um pouquinho no saquinho, o que você faz? Né? Dá uma sacudida no negócio, né? Aí o que acontece? O negócio, né? Daquela... E aí cabe mais um bocadinho dentro. É essa linguagem aqui, ó, é de semente, é de agricultura, entendeu? É o saco, né? Que colocou aquela sacudida assim, não, peraí, cabe mais um bocado, entendeu? E aí quando depois que, sabe, empurrou, sacudiu, coloca mais, aí então transborda. É a medida. Mas Jesus fala assim, com a mesma medida que você mede, você será medido. Então a pessoa vem precisando, entendeu? Você pode dar 10 quilos, você dá só 500 gramas, é a medida que você deu. Depois, na hora que você precisar, você está me entendendo? Que alguém, você olha e vê que pode te dar 10 quilos, você precisa de 10 quilos, e só te dá 500 gramas, não reclama não. Porque com a mesma medida que você mediu, que você doou, que você deu, que você abençoou, vai ser a mesma que você vai receber. E aqui também, ainda em Lucas capítulo 19, para nós terminarmos, nós vemos aqui que a generosidade é, com certeza, um dos sinais de uma pessoa realmente convertida. Uma pessoa realmente convertida não tem dificuldade em doar, em ser generosa, em dizimar, em ofertar, em abençoar, não só com o seu dinheiro, mas com o seu talento, com o seu tempo, com aquilo que ele foi abençoado por Deus. Você vê um médico, ele se converte de verdade, ele começa a dar consulta de graça para o pobre, porque ele se converteu. Dentista, cara é dentista, se converte, descobre que na igreja tem uns irmãozinhos que precisam de tratamento, não tem dinheiro. Ele faz tratamento para os irmãos de graça. Eu conheço um monte que faz isso, certo? De dentista, de médico no Brasil que faz isso, certo? Advogado se converte de verdade. Aí tem uns irmãozinhos que tem causa, que não tem dinheiro. Ele vai lá e faz um negócio de graça para a pessoa, entendeu? Porque ele quer abençoar. Eu conheço crente que faz isso. Pessoas que são donos de empresa, certo? E tem um business, vê algum irmão precisando de emprego. Na verdade, ele não precisa de ninguém. Ele acaba arranjando uma vaga lá qualquer lá, dá emprego para o irmão lá, só para ajudar o camarada. Não é só questão de dar dinheiro, mas também doar aquilo que você pode. E isso, meu irmão, é realmente algo de Deus. Lucas capítulo 19, e o versículo de número 8, diz assim, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa,
porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode dar glória a Deus? Este homem, ele era rico, tinha muito dinheiro, e ele se converteu. E na sua conversão, ele sentiu no seu coração esta necessidade de ser alguém generoso e de abençoar. Irmãos, Jesus foi um líder que inspirou generosidade. Ele inspirou isso, essa questão de dar, de abençoar, sabe, de ajudar, de estender a mão. E isso é uma das coisas que nós, como cristãos, devemos fazer a cada dia. Não deve ser algo que a gente faz só em dezembro, não. Mas deve ser durante, sabe, algo que já está implantado no nosso DNA. De você ver alguma situação, você estende a mão, você abençoa, certo? E você faz isso para a honra e glória do Senhor, sem trazer glória para você, mas entendendo que o mundo tem que ver mesmo. Os homens têm que ver mesmo nós fazendo isso, para que eles possam olhar e dar glória a Deus. Diga aleluia. Essa falsa humildade, sabe? Isso é bobeira, irmão. Porque a Bíblia diz que os homens têm que ver as nossas boas obras. Porque não se engane, se você pecar, errar, eles estão vendo, estão metendo pau. Então eles têm que ver que você também acerta, que você abençoa, que você faz as coisas direita, certo? Não é que você vai publicar no jornal, não. Mas não fica escondendo, não. Sabe? Que os homens possam ver que você abençoa, que você ajuda, certo? Que você é generoso. Porque isso é influenciar ao mundo. Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele. Nós vamos estar estudando a respeito dessa questão da liderança, né? Essa questão da liderança, de cada um de nós como líder, influenciar as pessoas que estão ao nosso lado. Tem cristão que ele tem dificuldade de abençoar, irmão. Cristão mão de vaca. Já escutou isso? Hã? Papagaio no arame. Negócio, entendeu? E o camarada, assim, a mão dele é tão fechada, você colocar um bocado de sal na mão dele, ele atravessa nadando a piscina, chegou do outro lado, o sal está sequinho. Né? Não abre a mão para abençoar ninguém. Tem maior dificuldade, rapaz, de doar, de abençoar. Ele é muito agarrado com as coisas materiais. Irmão, cuidado. Porque se você ficar agarrado com as coisas materiais, elas vão te atrapalhar a ter comunhão com Deus. E não tem coisa mais gostosa que abençoar os outros, irmão. Não tem coisa mais, sabe, mais gratificante de você fazer a diferença na vida de alguém que precisa. Certo? A gente, são coisas que a gente está acostumado agora no campo missionário, né? De viajar e ver essas coisas. E a diferença que a gente faz. E é engraçado porque nós vamos e ficamos pouco tempo. Mas a gente já sabe, no dia de vir embora, entendeu? É um tal de neguinho chorar. O missionário sempre fica para trás chorando. Certo? Por quê? Porque é aquele negócio, ele sentir, peraí, poxa, alguém se importa comigo. Alguém, sabe, deixou para trás a sua família, as suas coisas para vir aqui me abençoar. Irmão, e você sente isso quando você faz isso. Você não precisa atravessar oceanos, ir a desertos, ir a selva, ir a outros lugares. Você, às vezes o seu vizinho, do lado da sua casa. Certo? Ou na frente da sua casa, ou alguém no seu trabalho. Você impactar a vida de alguém. Certo? Pegando alguém de surpresa. Doando, abençoando, fazendo alguma coisa. São pequenos gestos, às vezes, irmãos, que fazem uma diferença incrível. 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 É a questão de você inspirar as pessoas. Mas inspirar a quê? Tem muito cristão que está inspirando raiva nos outros. E nós temos que inspirar amor. Temos que inspirar generosidade. E você só vai conseguir inspirar generosidade se você for uma pessoa generosa.
Então aprenda isso, coloque isso no seu coração. Se você tem dificuldade com isso, peça o Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida. Irmão, e a hora que você começa a abrir mão, certo, das coisas, Deus vai te confiando ainda mais. Deus vai te abençoando ainda mais. Porque o que nós lemos, a alma que regar, será regada. Se você abençoa o pobre, Deus escuta no momento da sua necessidade. Se você tampar os seus ouvidos para a necessidade do pobre, a Bíblia diz, você vai gritar, também vai clamar e ninguém vai ouvir. Não só para sermos abençoados, mas porque é algo glorioso poder ser abençoador, é algo glorioso poder trazer honra e glória para o nome do Senhor. Aleluia. Pega o seu dízimo, a sua oferta. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite com alegria. Aleluia. Glória a Jesus. E a grande realidade é o seguinte, irmão. Eu já falei isso aqui, você com certeza já deve ter ouvido isso. Ninguém é tão pobre que não possa dar. Ninguém é tão pobre que não possa dar. E ninguém é tão rico que não possa receber. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, estudando a tua palavra. E temos o Senhor como nosso líder. E nós te rogamos que o Senhor venha influenciar a nossa caminhada. E que o Senhor possa exercer influência em nós, da mesma forma que o Senhor exerceu influência em Zaqueu. Que apesar de ser um homem extremamente rico, ao se converter, se tornou uma pessoa extremamente generosa. E isso alegrou tanto o teu coração, que o Senhor proferiu essas palavras, declarando salvação sobre a vida dele e de sua família. Toma nossos dízimos e ofertas, opera em nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oferte com alegria.